Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast show que está começando aqui nas nossas redes sociais. Que bom ter vocês aqui com a gente, você que nos acompanha no YouTube e no Facebook. Toda terça-feira tem um episódio novo, 7h30 da noite, ao vivo ou gravado, mas a gente está sempre marcando presença, tá bom? E também no Spotify. O nosso Spotify é Podcast Show com Éder Luiz. Procure lá no Spotify e aí você pode ouvir na sua caminhada, na sua casa, onde você estiver, você ouve o áudio desse programa. Inscreva-se no canal, nos canais para sempre, tanto o Spotify quanto Facebook e YouTube, para sempre receber a notificação quando temos um novo episódio. Estamos começando mais uma edição do nosso podcast com o apoio da Espaso Dente, que tem foco em atendimento, diagnósticos personalizados a cada paciente, equipamentos modernos, materiais de alta tecnologia e uma equipe especializada e de alto padrão. A Clínica de Odontologia de Referência Espaso Dente oferece a Joaçaba e a toda a região um novo conceito em odontologia. As especialidades dos nossos parceiros da Espaso Dente são implantes, cirurgias, próteses, tratamento de canal, aparelhos ortodônticos, restaurações, lentes de contato dental, botox, preenchimento facial e demais procedimentos em odontologia clínica em geral. E lá na Espaso Dente, nós temos a doutora Ana Maria Elísio Littig, que é responsável técnica, e o doutor Alexander Littig, nossos parceiros. Para você saber mais, entre nas redes sociais da Espaso Dente e confira todos os serviços. Também conosco o Laboratório Dalla Rosa, que é um dos laboratórios da região que tem selos exclusivos, certificados exclusivos que garantem a qualidade, os processos, o atendimento e que o seu resultado seja o mais confiável possível. O laboratório participa do Programa Nacional de Controle de Qualidade desde 2011 e em abril de 2015 o laboratório obteve o selo de acreditação do Sistema de Gestão de Qualidade de Laboratórios Clínicos. Além disso, também faz parte do Latin American Quality Institute, o LAQ, recebendo uma certificação por seus processos de excelência. Laboratório Dalla Rosa em Catanduvas, Água Doce e 13 Itilhas, sempre oferecendo o melhor serviço em diagnósticos para você. Também conosco a Novanet, internet fibra ótica para toda a região, está presente em 12 municípios, alguns deles que a gente pode citar aqui para você, está presente em Catanduvas, em Água Doce, em Salto Veloso, em 13 Itilhas. Conte sempre com a Novanet, internet de qualidade, os melhores serviços para você. E siga os nossos apoiadores, os nossos parceiros nas redes sociais para saber mais. E hoje nós estamos recebendo aqui em nosso estúdio a presidente da Câmara de Vereadores de Joaçaba, Disneia Demarco, para conversar conosco. Disneia, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda. Obrigada, Éder. Sou eu que tenho que agradecer, né? Sempre bom estar contigo e poder ter um bate-papo, fica melhor ainda. Muito bom. Disneia, você está como presidente da Câmara de Vereadores pelo segundo mandato, é isso mesmo, né? Isso, Éder. Em 2019, no mandato passado fui por um ano e agora em 2022 também mais um ano. Está sucedendo o Diego Bairros, é isso, né? Exatamente. No ano passado era o Diego, esse ano sou eu, e aí ano que vem a gente ainda não sabe. O mandato dura um ano, né? Exatamente. Joaçaba tem, por costume, ser de ano em ano. Então, normalmente, a cada mandato tem 4 presidentes diferentes. E isso tem que, né, essa função de ser a cada ano é mais fácil para se articular, é mais difícil, porque claro que todos os vereadores querem ter essa honra de ser presidente, mas a composição ela fica mais fácil de ser feita ou não, Disneia? Eu acredito que sim, Éder, porque são 4 pessoas que terão a oportunidade. Tem câmaras da nossa região que são por 2 anos, aí são só 2 presidentes, aí fica um pouco mais difícil a compreensão dos outros vereadores, né? E a gente precisa ressaltar que no mandato do ano passado do Diego, a gente ficou somente eu e o Diego na mesa. Ele como presidente e eu como secretária. E aí, esse ano, a gente conseguiu trazer
praticamente todos os partidos para compor a minha chapa. Essa situação que houve com o Diego foi devido a algumas questões internas ali. Eu me recordo que, na época, houve uma contestação, inclusive judicial, me parece, com relação à eleição dele, né? Exatamente. O que acontece? Como tem 4 do PL e 2 do PSDB, então são a maioria. Então, em qualquer chapa nesses 4 anos, esses 2 partidos vão ter que estar sempre. Então, o PSDB e o PL vai estar nos 4 anos. Certo. Só não pode manter o cargo, né? E aí, a gente precisa preencher os outros 2 com os vereadores minoritários, que seriam os vereadores que têm só um por partido. E aí, tem eu do PP, o Diego Joy, que agora era DEM e agora é União, né? Aí, a gente tem também o vereador Zílio, que é do PMDB, nós 3 Certo. que é minoria, que daí tem o Almírio Marquezini, que é do PSDB, e os 4 do PL. Certo. Então, essa é a composição da Câmara hoje, né? Conte pra gente um pouquinho da sua vida, da sua história, trajetória política. A gente sabe que você vem de uma família de políticos. Seu pai foi vereador, vice-prefeito por 2 mandatos, né? Aqui de Joaçaba. Sua mãe também foi vereadora. Eu não me recordo agora se ela chegou a ocupar a presidência da Câmara. Não, né? Você teve esse privilégio, né? Isso, Éder. Meu pai, né, ele não foi eleito prefeito, mas ele ficou também por 11 meses verdade. Prefeito, né? No mandato do no Afonso. mandato do Afonso. O Afonso saiu para disputar, o Armindo também, e meu pai, como presidente da Câmara, assumiu por 11 meses a prefeitura de Joaçaba. E aí a minha mãe foi vereadora, a minha mãe despossou e eu possei. Então foi sucessivo, né? A gente mudou só. E o que eu digo, Éder? Quando eu era novinha, eu gostava muito da política, porque a gente ia para os comícios, né, bandeira, xixo, era divertido. Mas quando a gente chega na adolescência, a gente para e analisa que a gente não tem pai e mãe em casa. A mãe trabalhava de manhã, de tarde e de noite, e quando não estava trabalhando, estava com o pai indo fazer visita, porque a política antigamente era de casa em casa, não tinha rede social, então era visita. E aí a gente não teve tanto a presença. E eu comecei a odiar a política. Em 2016, eu fiz um seletivo e fui trabalhar no posto de saúde na Vila Pedrini. E aí lá, convivendo com as pessoas no posto, eu vi que eu poderia fazer algo a mais, mas para isso eu precisaria estar na política. Você conheceu o outro lado da política, que não era aquele de se incomodar porque o pai e a mãe não estavam em casa, mas um lado de poder fazer o que eles faziam, né? Porque meu pai e minha mãe sempre foram os políticos de ajudar o próximo, sempre pensando no mais humilde. E isso muitas vezes me dizia, eu ficava indignada, eu dizia, mas por que dá aquilo para aquela pessoa? Por que a gente não entendia? E aí, com o tempo, a gente vai aprendendo que tem pessoas que precisam daquela pequena ajuda. E aí eu me apaixonei, dentro do posto, eu me apaixonei pela comunidade da Cordazo e da Cachoeirinha. Vila Pedrini, eu fiz muitos amigos, muitos pacientes, e o posto, na época, era uma referência, claro, muito porque eu tinha uma vereadora lá dentro. Então, eu brigava, acontecia. E aí, eles me deram a oportunidade de ver o quanto eles precisavam de alguém para representá-los. Então, eu digo assim, que hoje o meu maior carinho, eu brigo e falo muito em relação à Cachoeirinha, porque eu tive a vivência com aquelas pessoas. Então, amo a política, defendo muito a política na parte da agricultura e também das mulheres, mas também nas pessoas humildes. Eu acho que a gente precisa dar uma oportunidade de vida melhor, uma dignidade de vida para as pessoas da Cachoeirinha, e tem algumas famílias também no Nossa Senhora de Lourdes que precisam de alguém que olhe por eles. Então, é nesse sentido. E como que você atua, Disneia, nesse sentido? Então, a gente está falando de Cachoeirinha, que recentemente nós, inclusive, fizemos aqui uma campanha devido a uma chuva que teve lá, aquela comunidade foi atingida. É sempre uma comunidade que tem muitas dificuldades, né? A gente pode dizer que é um núcleo, talvez, dos mais
pobres, né, da nossa cidade, assim como alguns pontos do Nossa Senhora de Lourdes, né? Joaçaba, o pessoal diz, mas Joaçaba não tem pobreza. Tem gente que necessita, né? Como é que você atua, como é que a Câmara atua para essas pessoas, Gisele? Éder, quando a gente entra para a política no mandato passado, tu entra cru. Tu entra imaginando que você vai conseguir mudar o mundo. E foi aí que eu decepcionei com algumas coisas. Certo. E aí foi onde eu repensei se eu iria concorrer novamente ao cargo de vereador. Por quê? Porque eu achei que a gente conseguiria fazer projeto e trazer casa popular para aquelas pessoas, que é o mínimo que elas merecem, é uma casa, é ter dignidade. Porque Me parece que lá nem escritura não há, né, naquela região lá, né, daqueles imóveis. Né? Na verdade, tem uma parte que foi doado pelo Bonato, tem uma parte também dos Pedrines e uma parte que é do município. Só que aí ninguém sabia. E aí, o que a gente fez? A gente fez um levantamento das famílias que existem lá dentro, e aí eu não posso deixar de falar da Simone e da Valéria, que são a presidente e a vice-presidente da comunidade, e aí ficou estipulado que eles vão tentar manter só aquelas famílias, eles não estão deixando outras pessoas entrarem na comunidade. Certo. Por quê? Porque aí a gente está trabalhando com aquele número de famílias, e a ideia qual é? Comprar um terreno e fazer... ou apartamentos, o Dioclésio tem ideias, né? E uma das ideias são apartamentos ou casas para aquelas pessoas. Só que, Éder, ali, naquele local, não dá de construir. Por quê? Porque tem vários problemas, entre eles um ambiental. E aí não dá de ficar no mesmo local. E aí tem famílias que não aceitam sair. Então, a gente está tentando comprar o mais próximo possível do local para que eles aceitem sair dali, ter uma casa melhor. E aí a gente tentar... a gente tem um IDH muito grande, é um IDH muito bom o nosso município. Sim, então, sim. a gente não consegue verba para casas populares. É muito essa difícil. É a dificuldade. O prefeito já tentou, ele também no mandato passado era cru como nós, né? A gente tentou, não deu. Então, agora a gente já aprendeu o que não dá e agora a gente está tentando ir pelo caminho que vai acontecer. Então, a né? ideia lá é retirar todas aquelas famílias que estão em situação irregular e levar para outro local aí com casa, com moradia digna. Eu vi que isso já está acontecendo no Nossa Senhora de Lourdes, né? Em alguns espaços, principalmente quem conhece ali, onde desce o acesso Adolfo Zigueli, havia umas casinhas meio que penduradas ali, parece que 2 ou 3 já saíram e as famílias já estão sendo destinadas, né? Isso. Mas essas famílias de lá me parece que ainda não têm uma moradia definida, né? Não. A gente o prefeito foi no primeiro dia de sessão, ele falou que vai ser construída 16 casas populares. Já tem o local definido? Nos terrenos que a prefeitura tem. Certo, Então, a do prefeitura tem terrenos em vários lugares. Tem Jardim Itália, tem Nossa Senhora de Lourdes, tem vários locais. A prefeitura vai utilizar esses terrenos porque tem como utilizar. Aí, a ideia para o pessoal da Cachoeirinha é comprar um terreno onde a grande maioria vá. Certo. Éder, tem casas ali na Cachoeirinha que dá de ser mantidas, sabe? Que são casas construídas de madeira, de material, casas bem estruturadas. Mas as que têm problema, levar para outro local. Então, que a gente, que eu digo, executivo e legislativo, é achar um local para isso, o prefeito já está disposto a isso, e aí vai ter que ser com recurso próprio, não tem outro meio, vai ter que ser dessa forma. E aí, não sei se a gente vai fazer daqui um pouco um convênio com a Caixa, que aí tem várias, Tá se estudando. várias coisas que a gente precisa definir, mas não vou sossegar enquanto não conseguir dar a eles um pouquinho de dignidade, porque as pessoas que moram em Joaçaba, a própria população não sabe, mas tem famílias lá dentro da Cachoeirinha que não tem luz, não tem água, e aí eles acabam dividindo a luz, dividindo a água, e aí a taxa aumenta porque o consumo é maior, então eles sofrem para pagar. Muitas vezes eles não conseguem. Então, é nesse sentido que a gente precisa dar dignidade. Porque tomar um banho numa vala de água
isso Não é digno, não é né? digno, né, em local nenhum, e não numa cidade como Joaçaba, né? Que a Tá gente certo. tem um nível médio muito bom, alto, É, melhor e por ainda. isso que eu digo que muita gente não imagina, né? Ou não olha para esses locais, porque é bem retirado, né? É. Agora, você falou de uma situação que Prefeitura e Câmara de Vereadores, Executivo e Legislativo estão trabalhando, né, de forma harmônica. Como é essa relação? Né? É uma relação boa? Você vem do outro mandato com o prefeito Dioclésio, agora com esse. Como é que é essa relação da Câmara com a Prefeitura? Se eu falar em relação mal do executivo, eu vou estar mentindo, porque eu posso ligar para o Dioclésio 10, 11 da noite, para o Wilson e para outros, que eu sou atendida. Então, eu não posso reclamar. Se você prestar atenção nas sessões, eu quase não faço indicação lida. Eu vou direto. Eu ligo e falo e peço. Às vezes ele me diz, Disneia, vou fazer daqui 15 dias. Disneia, não dá de fazer por esse motivo. Aí ele me explica. Eu e o Dioclésio, a gente é muito franco. Então, tanto ele quanto eu, a gente não é muito de adular. A gente, o que tem para falar, fala, e gostem ou não gostem, a gente é assim. Tá certo. E então, 2019, eu fiz com que o prefeito viesse uma vez por mês na Câmara de Vereadores, ter uma reunião só o prefeito e os vereadores. Aí o prefeito fala o que ele está programando, o que ele pensa em fazer, e os vereadores jogam para ele o que precisa ser feito. E aí, no mês seguinte, ele coloca o que ele vai fazer, a resposta do que foi pedido pelos vereadores. A gente já teve uma reunião nesse mês de março, né? E agora, essa semana, a gente vai ter, na quinta-feira, a gente vai ter a outra reunião com o prefeito. Eu vejo com bons olhos, porque só ficar criticando, só ficar mandando indicação, não resolve. Fazer oposição por ser oposição, muitas vezes, né? Eu sou oposição ao prefeito no que eu acho que está errado, sim, sou, porque não por causa de uma campanha, porque no dia 31, no dia 1º, melhor dizendo, quando eu assumi, eu falei, hoje morre oposição e inicia-se uma parceria. A gente tem que ser parceiro, a gente tem que pensar junto em obras grandes, né? E aí o Dioclésio vem fazendo muito asfalto, vem fazendo muitas ruas de concreto, e aí esses dias ele teve assinatura de 10 ordens de serviço. Eu não sou contra. Eu sou super a favor. Quanto mais bonita a nossa cidade ficar, melhor. Mas eu acredito, Éder, que a gente precise de um CAPS com urgência, depois dessa pandemia mais ainda, porque as pessoas estão sofrendo da parte psicológica. Você fala de uma sede para o CAPS, né? Que hoje é um imóvel alugado que está uma situação ruim, né? É uma casa alugada, a qual as pessoas entram, é escuro, tem escada. É um local desapropriado totalmente para uma pessoa que está passando por uma depressão, por um problema de dependência química. Então, a gente precisa de um CAPS de verdade, bem construído. E é uma das minhas coisas, é um dos meus projetos que eu vou cobrar do prefeito e não vou deixar nós terminarmos o mandato sem terminar o CAPS para Joaçaba. Na área da educação, a gente ouve algumas reclamações em relação à falta, principalmente, de creches para o nosso município, a questão de que poderia se investir mais em escolas também. Qual é a sua opinião? O que vocês debatem na Câmara a respeito deste movimento em Joaçaba? Éder, a grande maioria das escolas foram reformadas, né? A gente sabe que a grande maioria teve uma melhora na infraestrutura. A gente recebe muita reclamação em relação à falta de professor, e aí a gente bate que o governo do estado aumentou o mínimo, né, o salário das professoras do estado, então a maioria está migrando, porque ganha mais no estado do que no município. Isso a gente já previa. Há um tempo, né, talvez eu esteja errado aqui, equivocado, mas se falava que o Joaçaba era o município da região que pior pagava professores, né? Não sei se permanece assim. Eu acho que sim, e não só os professores, a grande maioria dos funcionários. Mas o que eu vejo, Éder, é que precisa melhorar muito. Mas se você for ver em números, o mínimo que o prefeito deveria investir, ele investe muito mais. Certo. Né? Então,
agradar 100%, ninguém vai. Eu acredito que ele esteja tentando dar o seu melhor e como os secretários que já passaram pela pasta dele, né, da educação, agora entra a Rosane, né, nesse mês, que a gente deseja sucesso para ela, mas a gente vê que tem muitas falhas dentro do setor da educação que precisam sim ser melhorados e aí a gente precisa debater e uma das coisas que está agendado para conversar com o prefeito foi o caso que aconteceu essa semana no Rotary de um aluno entrar num transporte errado e parar na cachoeirinha. Sim, foi encontrado depois, né? Nós tivemos essa reclamação do pai também, né? Exatamente. Então, a gente sabe que a partir do momento que ele entra, sai da aula, ele entra para o transporte. Então, o que aconteceu? Eu cobrei isso do prefeito e aí agora a gente vai ter que pensar desde câmera, desde tudo. É uma escola que não tem câmera ainda? Ou tem poucas? No lado de fora, não parece que não. Isso né? é básico hoje em dia, né? Então, é uma das coisas que a gente precisa investir é na segurança dos nossos alunos. Por quê? Hoje, Éder, a facilidade do tráfico de drogas é muito grande. Então, a gente precisa que os nossos filhos vão para a escola e voltem em segurança. Não que ele saia dali e daqui um pouco ache uma pessoa que coloque ele trabalhar, vender droga ou até usar droga. Então, a preocupação é essa. A Rosane até me solicitou uma reunião o quanto antes que ela quer se apresentar aos vereadores e qual é a ideia de mudança. Então, a gente ainda não teve isso, mas eu acredito que a gente consiga, sim, ter essa participação com a secretária da Educação que está chegando. Muito bem. Bom, falamos no geral aqui a respeito daquilo, né, dessa relação, o que a vereadora pensa, o que os vereadores estão atuando também, para agora a gente falar especificamente da Câmara de Vereadores, né, de Joaçaba, que você vem ajudando a construir há algum tempo aí esse trabalho da Câmara, né? Quando se fala em Câmara de Vereadores, é claro, a comunidade muitas vezes não entende qual é o papel do vereador ainda. Por incrível que pareça, as pessoas não entendem que o vereador não pode mandar executar uma obra, né? O vereador, ele tem que solicitar. O vereador, é claro, ele pode legislar, criar suas leis, mas, enfim, vocês têm ainda muita dificuldade em relação a esse entendimento por parte da população, Disney? Sim, com certeza, Éder. A população, muitas vezes, pensa que a gente é funcionário. Vai lá e resolve. Não é assim. Quem resolve é o executivo. A gente pode fazer indicação, né, para que o prefeito faça e os secretários, mas muitas vezes a gente não é atendido. A gente faz pedido de informação para fiscalizar algo que esteja acontecendo. Isso a gente pode fazer. A gente pode fazer leis, sim, desde que a gente não coloque valores que o município tenha que gastar. A gente não pode colocar para o prefeito que ele vai ter que gastar tanto a gente não pode. Então, tudo que vem a ter dinheiro, a gente não pode. Mas a gente pode fazer leis que venham melhorar o nosso município. E aí, um deles, que eu não posso deixar de falar aqui, que é o meu projeto desde quando eu comecei no mandato passado, que era a Procuradoria da Mulher. Eu ia até te questionar sobre isso. Nós tivemos uma pergunta enviada aqui por um leitor. A gente deixou à disposição, esse programa é gravado, deixamos à disposição para as pessoas mandarem perguntas, né? E perguntavam justamente sobre isso, né? Foi sua iniciativa? Qual o objetivo? Recentemente foi implantada, né? Isso. O projeto a gente conseguiu, eu tentei apresentar ele no mandato passado, mas os vereadores do outro mandato não achavam conveniente. E aí, no ano passado, a gente conseguiu aprovar o projeto, sim, foi da minha autoria. E aí, no dia 11 de março, a gente inaugurou a sede. A sede é um gabinete, porque Joaçaba teria a possibilidade de hoje ter 11 vereadores. Então, a gente tem gabinetes que já foi pensado no aumento de vereadores. Mas eu não vejo que Joaçaba vá aumentar o número de vereadores, até porque 9 já faz o seu papel muito bem. E aí a gente pegou um desses gabinetes e fez uma sala, na verdade 2 salas, porque a sala
do assessor e do vereador. E aí, numa das salas, a gente fez um local para psicologia, né? Para psicóloga. A gente vai trabalhar com psicólogas voluntariadas. E um local onde tem uma mesinha de centro, 4 cadeiras e quadros referente a mulheres, né? Quem quiser olhar nas nossas redes sociais Sim, da perfeito. Câmara tem. Porque, Éder, foi tudo pensado em ser diferente, porque a mulher chega, quando sofre de violência ou física ou psicológica, ela vai na delegacia, é um balcão com vidro, é constrangedor, sabe? E ali a ideia é qual? Senta aqui, vamos bater um papo. O que está acontecendo? Porque para a mulher chegar ao ponto de procurar, ela já apanhou muito, ela já sofreu muito. Demais, né? E aí ela tem que passar por mais isso e de ir numa delegacia. A nossa delegacia da mulher em Joaçaba hoje é junto com a Polícia Civil e junto com o Detran, na parte de trás. E aí o que acontece? Sempre tem gente. E aí as mulheres chegam até ali e acabam desistindo de fazer a denúncia. Então lá na Câmara ela vai chegar, ela pode ir num horário de sessão, ela vai ser atendida num horário fora da sessão, durante a tarde. Vim fazer um pedido, uma indicação, eu vim fazer uma conversa com o vereador. Ela vem e não vai ter problema, porque ninguém vai saber o que ela foi fazer lá. Certo. E aí a gente vai encaminhar, orientar como ela deve proceder. E aí a gente conta com a OAB, que tem o programa OAB por Elas, que elas têm advogado, a mulher que sofre de violência tem o amparo de um advogado ou de uma advogada, sem custo. Aí a gente tem o pessoal da assistência social, que também tem ajudado, né, essas mulheres. E no começo a ideia era fazer uma casa de acolhida, tipo o abrigo das crianças que a gente tem, mas o custo era muito alto. E aí Joaçaba implantou o aluguel. Qual é o aluguel? É um hotel. Ela pode sair da casa dela, ela vai com o filho ou os filhos para um hotel que a prefeitura vai pagar por um período de 6 meses. E também, se ela não tiver um trabalho, por um período ela ganha uma bolsa auxílio, um auxílio para ela se manter. E aí a ideia da assistência social do nosso município é fazer essas mulheres se profissionalizar, porque a mulher fica no vínculo com o agressor, por falta de ter uma vida financeira que ela possa se manter. E aí a ideia da assistência social é fazer curso de corte e costura, e aí a gente até sugeriu de cuidadora. A gente tem um hospital regional que muita gente vem de fora e não tem a família aqui que possa bancar, pagar alguém para ficar com ele. Então, o trabalho de cuidadora também vai ser pensado. É profissionalizar essas mulheres para que ela não volte para a vida que ela sofria antes. E é mais ou menos isso, Éder, que eu vejo que a gente precisa melhorar. Porque a gente acha que em Joaçaba não tem. Tem em todo lugar, e os índices agora, durante a pandemia, eles aumentaram muito. Né? Então, estão aí para quem quiser ver. Mas então a ideia é, se a mulher precisou de ajuda, ela pode se dirigir lá na Câmara, pode pedir justamente pela Procuradoria da Mulher também, e lá ela vai ter um profissional para encaminhar ela para o que fazer, orientar. Isso, né? A gente vai ter um bate-papo, vai recebê-la, a gente vai encaminhar, vai ter um grupo com o pessoal da OAB, o pessoal da assistência social, CREA, CRAS, o pessoal, as meninas da delegacia vão estar no grupo. A gente já está comprando o telefone para a procuradoria, porque tem que ter um WhatsApp. Então, a gente já está vendo isso também. E aí, a gente entra em contato no grupo, pessoal, recebi, a doutora Elisângela já atendeu mulher lá dentro, né, da Câmara, né? Então, a ideia é a gente dar um suporte psicológico e um aconchego para essa mulher que está sofrendo de violência. Perfeito. É uma iniciativa realmente muito importante, né? Cada vez mais nós termos aí essas bases de apoio para que as mulheres possam buscar ajuda, né? Uma iniciativa, de fato, que Joaçaba ganha e as mulheres ganham mais ainda. Disneia, uma questão que muita gente questiona ainda, nos faz pergunta também, em relação à questão de diárias de vereadores, né?
O vereador, quando ele vai, né, geralmente, né, o político, enfim, representa uma casa, quando ele vai em uma viagem oficial, ele tem lá a sua diária para o seu deslocamento, para a sua permanência lá no local, né? Como é que está hoje a questão da Câmara de Vereadores de Joaçaba nesse aspecto das diárias? Como é que os vereadores recebem? Como é que funciona isso? Tá, Éder, o vereador, normalmente, a Câmara de Joaçaba optou em sempre liberar 2 vezes ao ano, e normalmente esses vereadores vão para os encontros da UVESC, que é a União dos Vereadores de Santa Catarina. Por quê? Porque lá na UVESC tem a parceria do Tribunal de Contas, Defensoria, e entre órgãos públicos que sabem que o vereador vai lá, vai bater o crachá e vai ficar no local para fazer o curso. Tem um controle bem correto. E aí a gente libera. Normalmente é em março e dezembro, aí o vereador e os assessores podem fazer a ida a esses cursos. Então, sim, a gente vai. Eu sou uma que eu vou nos 2 encontros ao ano, sempre fui. E aí a UVESC sempre optou em fazer na LESC. Por quê? Aí o vereador vai, faz o curso e ainda tem acesso aos gabinetes dos deputados. Na Assembleia Legislativa. Isso, na LESC. E aí lá o vereador pode visitar os deputados e levar pedido de emendas para que isso aconteça. E aí, ano passado eu fui a Brasília, né? Vou te dar um exemplo simples. Eu acredito que eu gastei R$2.000, eu nem sei te dizer exatamente. 2.000 e poucos reais. Hospedagem e alimentação. Isso, porque a gente ganha para Florianópolis um valor, para Brasília outro. Então, são 2 valores diferenciados. E aí eu fui a Brasília, gastei, vamos supor que 3.000. Desses 3.000 rendeu em emenda R$500.000. Não, 650, porque eu ganhei do deputado Rodrigo Coelho 200.000 para a saúde, do deputado Daniel de Freitas 300.000 e da deputada Ângela Min do Espiridião mais 150. Então, se você for analisar, a diária não é um gasto, é um investimento, porque você vai estar atualizando o vereador do teu município sobre as leis, de como ele deve atuar dentro do município, e também ele pode ir atrás de recursos. Dou o exemplo do Seu Zílio, né? O Seu Zílio já trouxe mais de 1 milhão em emenda, indo aos gabinetes dos deputados. E o Juliano também, a Rita também. Então, todos os vereadores que acabam indo para esses encontros conseguem trazer emendas para o nosso município. E fora do encontro, se o vereador quiser ir a Florianópolis ou a Brasília, ele vai ser do bolso dele? Sim. A gente teve alguns problemas no mandato, não vou me lembrar qual, eu sei que mandatos anteriores teve problemas de diárias, de muitas diárias. Certo. E aí a Câmara de Vereadores da época fez um TAC junto à promotoria, que vereador não pode ir para passear, tipo, para pedir emenda. Então, o vereador vai para Florianópolis se é para curso. Curso, sim, ele está se atualizando. Mas para ir atrás de emenda, isso é um dever do prefeito. E aí nós tivemos a participação do promotor de Joaçaba na Câmara de Vereadores e a gente perguntou sobre o TAC. E aí ele disse, não tem lógica o vereador ir lá gastar dinheiro da Câmara para pedir dinheiro para a prefeitura. Daí eu até comentei, tá, doutor, mas e se o prefeito não conhece os deputados porque tem isso? Aí ele disse, daí o prefeito vai fazer um pedido para o presidente da Câmara dizendo, eu quero que você libere as diárias para o vereador tal, porque eu vou fazer uma visita para o deputado do partido dele. Mas aí é uma condição especial. E aí tudo bem. E aí a gente pode liberar para ele ir ou para Florianópolis ou para Brasília, mas aí com um pedido do executivo. Mas a Câmara em si, ela libera normalmente para esses 2 eventos. Perfeito. Então, não tem, né, mais aquela coisa sem regra que se pegava diário, se fazia, como o pessoal chamava, fazia farra das diárias, né, e ia para passear muitas vezes, né? Não, no mandato passado, o qual eu estava, e nesse, não. A gente tem essa... Claro, tem vereadores que, se quiserem fazer outros cursos, a gente não vai negar, porque às vezes no da UVESC não tem algum assunto que o vereador queira saber. Sim. Então, eu não vejo problema nenhum. Eu, como presidente, eu vou liberar. Mas não é um gasto significativo anual isso nos cofres da Câmara? Não.
Éder, a gente tem, na verdade, 7% de algumas receitas. A Câmara de Vereadores usa 3% e ainda acaba devolvendo dinheiro para o Executivo. Em 2019, eu fui a presidente da Câmara da história que mais devolveu dinheiro para o Executivo. Eu devolvi 2,5 milhões. Nesse mandato vai ser diferente. Por quê? Éder, todo prédio, toda construção precisa de manutenção. O Diego fez algumas, eu vou fazer algumas e a gente vai fazer alguns investimentos. Então, talvez esse ano eu não devolva tanto, mas a gente ainda devolve, a gente já pega metade e ainda devolve dinheiro. Então, a Câmara de Joaçaba, ela é bem sucinta, ela é bem enxuta. A gente tem funcionários efetivos lá dentro da Câmara que amam aquele lugar e tratam ele da melhor forma possível. Eles cobram da gente, isso não dá, e tal, e tal. Por quê? Porque é o local de trabalho deles. Eles não gostam que lá fora as pessoas falam, lá na Câmara de Vereadores. Eles têm como trabalho deles, então eles querem que seja o melhor possível. Vereadora, a Câmara, a Prefeitura, desculpa, ela está com um projeto de transferência do seu imóvel aqui, do centro da sua estrutura, enfim, lá para frente da Câmara, né? Como é que a vereadora vê essa iniciativa? Como que enxerga a Prefeitura indo lá? Os dois poderes vão ficar mais próximos? O que representa isso? Qual é a sua opinião? Eu vejo com bons olhos, tá? Talvez, se eu fosse prefeita, eu faria a Prefeitura mais para o alto do nosso município. Eu tentaria levar o município mais para cima. Mas aquele terreno foi ganhado do governo do estado, né? O deputado Marcos Vieira ajudou o prefeito e ele ganhou aquele terreno. Eu acho que nós vamos ficar juntos ali, mas cada um no seu prédio, né? Cada um manda no seu quadrado. Mas eu vejo com bons olhos. A estrutura em si hoje da prefeitura não cabe mais às pessoas, os setores. E aí a gente acaba pagando aluguel em outros imóveis. E a ideia do prefeito é lá fazer todo mundo no mesmo local. E aí a gente vai sair dos aluguéis, que eu acho super interessante. E o local não é nem longe do centro, né? A gente consegue. Vejo que a gente talvez tenha alguns problemas com o estacionamento, mas aí a gente ainda não viu o projeto. Acredito que o executivo esteja pensando em garagens, né? Eu já estou, e aí tendo outras ideias, outras alternativas para a gente deixar de usar a Rua Tiradentes, porque ela vai ficar muito movimentada. Sim, com certeza. E há que se discutir aí a questão do prédio no centro, né? Que nós teremos ali um espaço muito nobre, né? Joaçaba hoje carece de espaços, principalmente para uso da comunidade, né? Que há que ser discutido também, né? E não acontecer como aconteceu com a antiga rodoviária, né? Que é sempre uma pedra no sapato de todo mundo aquilo como está, né? Mas eu acredito que agora, com esse terreno lá, a parte da saúde indo para aquela antiga rodoviária e o centro de cultura ir para a prefeitura, eu acho o melhor local. Sim, é uma estrutura antiga, é cultural, né? O prédio em si é cultural e eu vejo com bons olhos. Claro, vai ter que fazer algumas reformas, algumas adaptações, sim, mas eu acredito que a cultura caiba ali dentro dessa estrutura muito bem, né? Então, eu participei do fórum da cultura no primeiro dia, no segundo eu não consegui. A gente precisa acompanhar esses fóruns, porque essas pessoas que se dispõem a ir lá e dar as sugestões fazem com muito gosto. Então, a gente precisa que aquele local tenha vida. E os artistas, com certeza, vão dar vida naquele local. E Joaçaba a gente tem conversado aqui, Joaçaba é diferenciada nesse aspecto da cultura, né? Nós temos o carnaval, nós temos o teatro que funciona o ano inteiro com oficinas, outras iniciativas, a própria Unoesc também. Enfim, nós temos aqui várias oportunidades de cultura e esse é um dos pontos fortes de Joaçaba, né, vereadora? Diferencial. Sim. Até na época, em 2019, quando eu devolvi ao executivo, o prefeito disse: eu vou usar o dinheiro para fazer a praça. E aí tá saindo a praça ali. E a ideia é ligar
a praça, o teatro e o centro de Sim. cultura com uma ponte. É um projeto muito bonito, né? Né? Então, eu acredito que Joaçaba vai crescer muito na área do turismo e da cultura daqui para frente, e muito. Agora, o Monumento Frei Bruno virou patrimônio, né? Então, agora o executivo pode melhorar o local, já estão reformando e tal, porque a gente recebe muitas pessoas que vêm ao nosso município devido ao Monumento Frei Bruno. Sim, é um dos atrativos, né? Uhum. Nós temos aqui as perguntas, uma a gente já fez sobre a Procuradoria da Mulher, e a outra, inclusive, é do nosso parceiro Otávio Dalla Rosa. Ele questiona aqui em relação a uma mudança muito interessante que a Câmara de Vereadores fez na gestão do Diego e na sua, pegando uma a outra, né? Que depois de muito tempo a Câmara de Vereadores de Joaçaba passou a democratizar a distribuição de verbas para os veículos de comunicação, né? Até então nós tínhamos poucos veículos, se não somente um que tinha acesso, e os demais veículos aqui da nossa cidade, enfim, que cobrem a Câmara, que é o nosso caso também, né? Vamos falar especificamente do portal. Nós fazemos esse trabalho de levar informação, né? A Câmara era vedada, de alguma maneira, de distribuir esses recursos para vários veículos, para que vários públicos tenham acesso à informação. Todos os veículos são importantes, rádio, televisão, jornal, online, todos são importantes. E hoje há justamente essa ideia de transparência, né? Que todos possam divulgar. De minha parte, nós nunca deixamos de divulgar ações da Câmara porque não tínhamos um contrato com a Câmara. Mas é importante que empresas de comunicação, como é o nosso caso, que emprega pessoas, também tenham essa possibilidade. Como aconteceu isso? Essa é a pergunta do Otávio aqui. Então, Éder, Otávio, obrigada pela pergunta. O que acontece? Em 2019, eu já queria abrir e ter novos meios de comunicação. Mas aí eu recebi, no início de 2019, o contrato da rádio, que na época a gente tinha só a rádio, já tinha sido assinado. Então, a gente manteve daquela forma e a gente foi estudando junto com o Diego, que o Diego, na época, era meu vice, né? A gente foi estudando um meio de conseguir. No ano passado, o Diego trabalhou e me entregou um credenciamento onde as rádios, os portais, os jornais mensais, diários, tenham acesso também as notícias que acontecem na Câmara, como que vai ser. E a distribuição desse valor, né? Aí a gente pensou em dividir entre todos, e até em 2019, uma das coisas que a gente investiu, que eu coloquei na Câmara, foi a Câmara Digital. Uhum. E aí a gente transmite as sessões via Facebook e YouTube, né? Pelos canais da Câmara. E aí a gente não viu mais a necessidade de transmitir pela rádio, né? Nem eu, nem o Diego. A gente pensou, a grande maioria não vai ficar 2 horas e meia ouvindo o rádio. Então, quando a pessoa quer saber o que um vereador específico falou, ele vai lá no YouTube, no Facebook e vai ouvir a fala daquele vereador. E aí a gente fez com a rádio, a gente fez a contratação ou credenciamento de 2 programas semanais e jogadas de 1 minuto, um minuto de manhã ou 1 à tarde, ou vice-versa. Para quê, Éder? Para a gente falar sobre o que a gente está fazendo. Também a pessoa está ouvindo o rádio e vai saber, lá na Câmara foi feito tal coisa. E aí nos portais a gente pensou nos cabeçalhos, eu não sei. Nos banners. Nos banners, né? isso. Exato. Para o pessoal poder ter acesso, né, às transmissões. E aí com o banner a gente já tinha, tanto o Éder Luiz, catarinense, né, o Caco também, os outros portais, a gente já enviava as matérias. A gente tem uma funcionária na Câmara Efetiva, Adriana Panizzi, que faz muito bem a parte de comunicação. Sim, um abraço para a Adriana, nossa colega aí, né? Ela faz muito bem esse trabalho dela lá na Câmara, e aí a gente colocou os portais, os jornais, para que todos tenham
uma entrada dentro da Câmara. E aí a gente disseminou um pouquinho para cada um. Claro que todos vão ganhar da mesma forma. Se tiver 4 portal, a gente vai fazer 4 banners em 4 portal. Vai ser dividido entre todos o mesmo valor, mesma coisa do jornal. Vai ser dividido tudo igual, ninguém vai ganhar mais ou menos do que o outro. A gente vai fazer, por exemplo, um banner por mês no Éder Luiz. A gente vai fazer no outro e no outro que se credenciarem também. Essa a tem ideia. Um credenciamento, né? E tem que seguir todas as normas, né? Sim. E é público, né? Não É tem público. como você burlar nada, né? Não tem como burlar, até porque a gente não tem... a gente é seguido 24 horas em tudo, Éder. Então, nem seria de boa índole a gente fazer tratativas diferentes. É o que está ali, aí a empresa, né, de comunicação que achar convenientes entrar no credenciamento, é só levar a documentação, tá no site da Câmara. Se quiserem entrar lá e olharem, podem participar e a gente vai tentar. A gente tem um limite de 25 mil, mas isso não significa que eu, vereadora Disneia, presidente da Câmara, vá gastar os 25 mil. Sim. Porque, às vezes, eu também posso pensar em economizar para investir em outra coisa. Perfeito. Então, talvez esse mês eu vá fazer uma publicação de um banner. Talvez mês que vem, não. Essa é a jogada da economia que a gente pensou. Porque a gente tinha contratos fechados, a gente era obrigado a pagar se fizesse ou não fizesse. E agora não, a gente só paga se a gente fizer. Certo. Ou seja, está se democratizando, se alcançando mais veículos de comunicação, dessa forma alcançando públicos diferentes, que nós sabemos que existem públicos diferenciados para cada veículo de comunicação, e também se abrindo a possibilidade de empresas de comunicação aqui do município e enfim, seu entorno, poderem também ter, porque nós trabalhamos com publicidade, né? O nosso negócio, muita gente às vezes me questiona, tá, Éder, mas como é que vocês ganham? A gente ganha com publicidade, como uma TV, como um rádio, como qualquer outro veículo, e tudo isso de forma legalizada. Então, eu gostaria até de parabenizá-lo, parabenizar a vereadora e parabenizar o Diego por essa iniciativa. A gente sabe que foi uma quebra de paradigma muito grande, mas se fez justiça na minha ótica, né? Sem se retirar nenhum veículo de comunicação, desde os que já prestavam serviço, e se colocando outros para que um público maior possa ser informado e sem amarrar contrato, né? Como a vereadora disse, que pode haver uma economia até mesmo, né? Sim, com certeza. E aí já deixa o convite, né, Éder? Por favor, leia o credenciamento e Tá certo, que a gente está abrindo para que todos os meios, que todo mundo faça o seu trabalho. A gente pode dividir e ter, como tu falou, tem públicos diferenciados em todos os meios. Então, eu acredito que seja algo bem legal. Eu sou um defensor, até mesmo quem é meu cliente sabe, né? Quando chega e perguntam para mim, Éder, mas eu posso investir em rádio também, estando investindo com você? Ora, invista em todos. Quem ganha é a comunicação, quem ganha somos nós que atuamos aqui em Joaçaba, né? Eu tenho uma outra questão, não sei nem se é destinada à Câmara exatamente, mas é Nanda Quinato, fala sobre caixa de água de Nova Petrópolis, quando será substituída. Não sei se a vereadora tem alguma resposta para isso. Sim, eu já recebi esse questionamento, já conversei com a Patrícia do CIMAI, e é uma caixa d'água muito antiga, ainda é daquelas ainda feitas, né? E aí eu questionei o CIMAI, eles me falaram que, a princípio, aquela caixa ainda comporta, ela pode ser mantida por mais um período, mas que com o aumento de residências, ela vai ter que ser trocada sim. Então, eles estão analisando a água de pouco em pouco, eles estão mantendo a caixa de água limpa para que a água seja de qualidade. Então, eu já recebi esse pedido, já conversei com a Patrícia, eles até me mandaram por WhatsApp como que a água tá e tal. Então, eu acredito que no momento ainda dá de se manter a que existe. Agora, baseado nessa pergunta, né, os vereadores, a gente percebe, né, eles são a voz, né, de reclamações muito simples, às vezes, mas que incomodam, né? O problema de um trecho de rua pode não incomodar um bairro inteiro, mas incomodar um vereador, né? Como é que a pessoa pode proceder, pode procurar,
para ter esse contato com os vereadores, né, e para levar o seu pedido? Éder, eu sempre digo que nunca um cidadão jossabense vai estar incomodando um vereador. O vereador foi eleito para isso. Então, muitas vezes a gente não vai para alguns lugares, a gente não consegue estar em todos os lugares para ver se tem um buraco, se não tem. E aí a gente conta, sim, com o apoio das pessoas. A gente tem a ouvidoria na Câmara, que pode ser enviado ligado ou enviado no site, né, o pedido, mas também pode entrar nas redes sociais de cada vereador ou vereadora, né. As minhas redes sociais são vistas todos os dias. Meu celular também é público, as pessoas têm, nas minhas redes sociais têm, ou na Câmara, pode ligar na Câmara, eles podem passar meu telefone, e é só chamar. Eu não tenho dia, não tenho hora e nem local. Quando eu recebo a demanda, eu vou atrás e tento resolver. Como é que a vereadora vê a atuação dessa nós estamos no começo, né? Mas dessa legislatura dos vereadores, como é que está vendo? Qual é o clima que se tem hoje na Câmara de Vereadores? Olha, Éder, quando eu entrei no outro mandato, eram vereadores, eu e o Diego e o Ricardo Antonello, a gente era os novos. Uhum. A gente tinha entrado com o sangue para dar o melhor. Sim. E aí, com o passar do tempo, você percebe que não é como você imaginou, que você não vai conseguir mudar o município nem o país do dia para a noite. E aí, a gente mudou a Câmara de 9, 6 são novos. E aí, eles vieram com o gás total. Ano passado, a gente teve muitas indicações, muitos pedidos de informação. Esse ano não está sendo diferente. E eu vejo com bons olhos. Por quê? Porque quando muda a pessoa, ela está representando outros locais, ela está representando outras pessoas, e aí ela vem com demandas diferentes. E aí eu te dou o exemplo, a gente teve no mês de março, fevereiro e março, o Pedrinho, né, que o Rodrigo saiu, ele ficou 30 dias, e foi onde a gente chamou o promotor para vir para casa, que no mandato passado ninguém queria por medo do promotor. Uhum. E a gente teve um bate-papo muito legal, porque o Pedrinho entende da agricultura, eu também entendo um pouco, mas ele é funcionário da agricultura, então ele sabe como funciona. E aí foi um bate-papo muito legal. Então, os vereadores que estão lá vieram com a maior boa vontade, sim, de melhorar o nosso município, e eu acredito que a gente consiga fazer isso nos 4 anos, mas sempre vai sobrar para mandatos posteriores. Sim, esse é um trabalho que nunca tem fim, né? É algo que vai se espalhando, e é necessário que sempre tenha os vereadores, né? Vereadora, em relação à atuação hoje dos vereadores em sessões, né? A gente soube que houve algumas mudanças, né? Como é que funciona hoje, para quem quiser acompanhar uma reunião da Câmara de Vereadores? Isso é uma briga, não é uma briga, né? Uma reclamação dos vereadores antiga, né? Eu cobri muita sessão de Câmara de Vereadores quando trabalhava em rádio, e o pessoal, poxa, a gente decide as coisas, ninguém vem, depois querem vir reclamar, né? Continua dessa maneira? Continua, Éder, continua. A gente mudou, a gente tinha 3 sessões na primeira e na terceira semana. Então, a gente ficava uma semana sem. Então, era cada 15 dias, segunda, terça e quarta. E agora a gente mudou. A gente continua com os 6 dias, mas nas terças e quartas das 3 primeiras semanas. Uhum. E aí, a sessão começa às 18 horas, né? Normalmente vai até às 20 ou 20h30, dependendo de como vai. Então, nessa semana vai ter as sessões, né? Nessa semana, e mais 2 subsequentes, e daí na última é a semana de folga dos vereadores. Folga, a gente diz que das sessões, né? Mas os trâmites lá dentro continuam. Muito pouca gente vai, Éder. Isso é um fato, a gente recebe só quando é algo específico que a gente recebe a população. E a gente fica muito feliz quando as pessoas vão lá no local assistir e tal. Mas a população acaba não indo. Eu não sei se é por causa do horário, que é das 6 às 8, mas é difícil ter quem se interesse. E por isso, mais ainda, essa necessidade de se atingir vários públicos. Talvez quem não possa ir à Câmara pode assistir no YouTube, pode ler uma reportagem, pode ouvir
algo sobre a Câmara de Vereadores, né? Então, fica mais importante ainda e mais claro essa questão de se pulverizar a informação, como hoje é muito mais democrática do que já foi, né? Sim. E os canais do YouTube e Facebook da Câmara de Vereadores. Transmissões ao vivo. Ao vivo. Todas as sessões são transmitidas, as reuniões de comissão também são transmitidas. Certo. Então, o vereador a Câmara recebe os projetos, o trâmite é passado pelas comissões. Então, tem comissão de legislação, de finanças, de saúde, entre outras. E aí, essas reuniões também são filmadas, né? E ao vivo, é passado ao vivo nas quartas-feiras, às 5 horas. Perfeito. Vereadora, eu acredito que falamos de tudo um pouco aqui, né? Mas importante essa conversa, nós abrirmos esse espaço aqui, e é o que nós estamos propondo nesse nosso programa, que ideias, pessoas, pensamentos diferentes ou iguais, eles possam estar aqui participando conosco para conhecer, né? É a primeira vez que a gente abre espaço para a presidente Disneia conversar conosco, trazer as suas ideias, como já abrimos para o Diego antes, né? Mas para a Disneia é a primeira vez. Gostaria de agradecer pela sua presença, desejar muito sucesso lá, né? E a gente está à disposição aqui para sempre levar as notícias, as informações da Câmara, porque é importante que nós façamos parte da política, né? Que nós estejamos dentro da política. Muita gente diz, eu não gosto de política. Não gosto da política partidária, mas nós temos que nos envolver na política, porque, afinal de contas, é ali que se decide o nosso futuro, né? Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e deixo mais uma vez o pedido que sim, que as pessoas se envolvam na política, porque a gente precisa de pessoas corretas, de pessoas do bem, que pensem num futuro melhor para o nosso município, para os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos. Então, e aí eu deixo um convite todo especial às mulheres, né? Porque a gente precisa de mulheres, e Éder, eu não posso terminar antes de dizer de que a mulher tem a visão não só do olhar, mas também do coração. E faz toda a diferença a mulher no setor público, sim. Então, lugar de mulher é onde ela quiser, e eu acredito que a política seja um dos melhores lugares que as mulheres podem estar. Obrigada pela oportunidade, contem com a gente no que for possível. Quando tiverem demanda e quiserem mandar para nós, que a população, eu sei que vocês também recebem, né? Vocês são como um vereador, né? Quando vocês receberem, estou à disposição, pode me enviar, eu corro atrás também para ajudar. Muito bem, obrigado, vereadora Disneia, que participou conosco hoje desse nosso podcast, que a gente agradece os nossos patrocinadores, o Laboratório Dalla Rosa, que tem sede em Catanduvas e tem as suas unidades em Três Itilhas e Água Doce, e o laboratório que participa do Programa Nacional de Controle de Qualidade desde 2011. Em 2015, obteve o DIC, acreditação do Sistema de Gestão da Qualidade de Laboratórios Clínicos, e também a acreditação do Latin American Quality Institute, que é o LAQ, que é uma honraria e uma certificação muito importante. Por isso, o Laboratório Dalla Rosa reúne os melhores serviços e também entrega confiança para você no seu dia a dia, nas suas análises. Também conosco a gente agradece aqui a Espaço Dente, através da doutora Ana Maria Elísio Littig e do doutor Alexander Littig, que são os proprietários que atuam lá, nossos parceiros, e o Espaço Dente, que oferece a Joaçaba e região um novo conceito em odontologia. Conheça mais entrando nas redes sociais do Espaço Dente, do Laboratório Dalla Rosa e também da Novanet, que é a internet aqui do Portal Éder Luiz, nossos parceiros, a Novanet, que atua em toda a nossa região, entregando internet de qualidade e um serviço cada vez melhor para você. Agora também com telefonia, tá bom? Faça a sua portabilidade do seu telefone fixo com a Novanet. Obrigado a todos que participaram. Semana que vem estaremos de volta. Acompanhe no YouTube, no Facebook e também no Spotify em áudio esses episódios aqui. Toda sexta-feira a gente disponibiliza. Um abraço e até a próxima.